do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Aos meus irmãos, às minhas irmãs que estão comigo nessa rede social e mídia social. Glórias a Deus. Tive que bloquear ali o modo avião, entendeu? Para poder sair ali. Eu tinha esquecido esse detalhe. Eu não sei como que está acontecendo isso, essa radiofrequência. Mas saiu o inimigo, já saiu, não vai voltar mais, produção. Pode ir lá que fica tranquilo, já foi. Glórias a Deus. É assim mesmo, a gente está fazendo a obra de Deus, essas coisas acontecem. Graças a Deus que Deus nos deu condição para entender um pouco da tecnologia. Glórias a Deus. E o nosso objetivo aqui, meus amigos e minhas amigas, é falar a verdade como a verdade é. Entendeu, meus irmãos? Eu saí da live, precisei sair, mas eu já voltei, tá? Estamos aí de novo, glórias a Deus, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Produção, pega um pouco de água para mim lá. Estarei entrando num assunto aqui muito forte, entendeu? Esse assunto vai falar mesmo. Pega lá um pouco de água para mim lá. Não tá mais não, acabou. Eu sei, mas não aperta nada desse negócio não, aqui. Não, tô ó. apertando nada. Fica tranquilo que o Titi aqui não vai apertar nada, glórias a Deus. Nós vamos só pregar. Vou apertar só aqui na Bíblia aqui para trazer a verdade como a verdade é. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje em dia o termo pecado, juízo e justiça tem sumido de muitas igrejas. Hoje todo mundo vai para o céu. Eu queria saber como é que é essa garantia de ir para o céu vivendo em pecado. Não tem como. Se não tiver em santidade, você não vai para o céu. Sede santo como ele é santo. E ainda mais diz assim, em toda a vossa maneira de viver. Toda. E não priorizou passando a mão na cabeça de ninguém. Se você não tiver conforme está escrito, você nunca vai chegar no reino dos céus. Eu não estou te julgando não, irmão. Isso é palavra que está escrito na Bíblia. Entendeu? É que você foi tão acostumado ao pecado que você se escandaliza quando ouve a verdade. Eu fui pregar numa igreja aqui perto, o povo, a maioria se escandalizou na hora da verdade. Se assustaram. Entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, ó, a água chegou. Só estava esperando a água chegar para começar a pregar. Entendeu? Que o barro aqui, o santo é de barro. Entendeu? Eu não tenho mais idade para ficar muito tempo com sede, não. Se você tiver respondendo, fala oi. Entendeu? Glórias a Deus. Que você estiver respondendo, então nós estamos fala aí oi. ligados aí, em nome de Fala Jesus. oi? E nós vamos começar a obra aqui agora. Entendeu? A obra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Aí é a Se você inteligência estiver me artificial. discutindo, Na hora que a chapa começar a ficar quente aqui, você vai sumir tudo. que você Glórias a estiver Deus. me Meus escutando, amigos, fala oi. e minhas amigas, entenda uma coisa. Nós estamos nos últimos dias da Igreja de Cristo. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo Se você que vai estiver me morar escutando, fala no oi. reino dos céus. Entendeu? Então, nós estamos caminhando para o fim de Se você está me escutando, fala oi. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E Fala oi. glórias ao Espírito Santo de Deus. Como que isso está acontecendo? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos à mensagem da palavra de Deus? Vamos meditar na mensagem da palavra de Deus? Para que nós venhamos a ganhar tempo aqui hoje? Glórias a Deus. Entenda uma coisa. Eu estarei entrando num assunto. Este assunto é muito forte. E é um assunto de despertamento. Aonde Deus quer falar com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas, e Ele vai falar do jeito que Ele quer. Vou tomar um golinho de água. Glórias a Deus. Porque a idade da gente exige muita água. Glórias a Deus.
tava bebendo água. A água faz bem pra saúde. Deixa eu Tô falar. me rastreando aqui, sem autorização minha. Como é que você consegue entrar na minha live sem minha autorização? Você poderia me explicar? Não podia entrar, não? É porque tô trazendo uma comunicação aqui ao vivo aqui, mas eu não autorizei a sua entrada. Como é que você entrou? Você pode me explicar? Entrando. Você poderia esperar a pregação acontecer? Aí depois você me ensina esse segredo aí, como é que se entra numa live de alguém sem autorização? Saiu? Alô? Oi. Como que você conseguiu entrar na minha live sem autorização minha? Entrando, Sem autorização? Eu pedi pra você. Pediu a mim? Como que se eu não autorizei? Mas você não escutou. Quem é você? Entendi nada agora. Como que uma pessoa entra na live de alguém sem a autorização da pessoa? Isso é até bom que depois eu vou entrar em contato com a plataforma, porque ainda mais que eu trabalho aqui, eu faço um trabalho sério aqui. Aí de repente entrou uma pessoa na minha live aqui sem minha autorização. Depois pesquisa aí, produção, depois. Dá uma pesquisada pra mim aí pra saber como é que as pessoas entram na live da outra sem autorização. Tô falando ali com a equipe de produção ali pra poder corrigir isso aí. Entendeu? Porque não tem autorização nenhuma a entrada. É proibido pra criança. O TikTok é tão restringe tanto. Não, eu não sei quem é, eu não conheço. Entrou aqui na minha live. Como que entrou, não sei, não autorizei. Por isso que eu já tô falando ao vivo aqui para as 4 lives aqui. Eu não sei quem é que entrou aqui e entrou sem minha autorização. Ainda falou que eu autorizei, eu não autorizei. Entendeu? Para deixar bem claro para todos vocês que estão comigo ao vivo, que quando eu autorizo, eu falo, gente, eu autorizei uma pessoa a entrar, mas essa pessoa que entrou, eu não autorizei. Essa pessoa e ninguém está autorizado a entrar na minha live sem a minha permissão. Agora, como que essa pessoa entrou, eu não sei, mas eu vou descobrir. Pode ter certeza que eu vou descobrir. A minha live é uma coisa séria. Já estou conversando com a equipe técnica aqui, glórias a Deus, para já pesquisar para mim aí para saber o que está acontecendo. Entendeu, meus irmãos? Sou uma pessoa séria, meus trabalhos são os trabalhos sérios, entendeu? E não fico de conversinha com ninguém nas redes sociais, não fico. Não fico de segredinho também com ninguém nas redes sociais. Eu não tô dando uma bronca na pessoa, não. Eu só tô falando que eu achei estranho como que essa pessoa conseguiu. Se essa pessoa conseguiu entrar sem minha autorização nas minhas redes sociais, essa pessoa pode fazer qualquer coisa com quem quer que seja. Entendeu? Então as plataformas não devem deixar essa brecha. Isso serve para todas as plataformas aqui, ó, que eu tô ao vivo aqui, ó. Eu vou corrigir isso, pode deixar. E a pessoa que entrou aqui, que eu não sei quem é, ainda falou que eu autorizei. Eu não autorizei, eu não autorizo e não participa ninguém comigo na live. Quando participa é alguém da minha igreja que eu conheço, ou um parente meu. Para depois não falar que eu tô de conversinha com segredinho por aí. Que eu não tenho segredinho com ninguém. A minha vida é um livro aberto. Os meus trabalhos são trabalhos sérios. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Para que fique entendido que eu não fico de segredinho com ninguém nas redes sociais. Sou uma pessoa séria e guardo meus trabalhos sérios. Glórias a Deus. A pessoa tá me vendo ainda bebendo água, ainda falou, eu tô vendo você bebendo água. Por isso que eu fiquei desse jeito aqui agora. Entendeu? Mas eu vou dar uma olhada depois na minha plataforma para me ver o que está acontecendo. Se tiver algum plugin ali aberto, ali permitido, eu vou sair bloqueando tudo. Porque o objetivo é você ouvir e receber de Deus.
Glórias a Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus? Vamos à mensagem da palavra de Deus? Eu não perdi o foco não, irmão. Só apenas eu fiquei curioso como que essa pessoa entrou. Sem minha autorização. Tô repetindo de novo. Não autorizei ninguém a entrar na live junto comigo. Não autorizei. Entendeu? Para depois não se dar um subentendido aí que eu tô fazendo coisa que não convém. Deus me livre. Eu gosto de ser uma pessoa limpa. Andar certo. Na igreja, na live, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Glórias a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar? Vai mandando presente aí. Deixa Deus te usar, hein? Glórias a Deus. Mas foi até bom ter acontecido isso. Que eu vou entrar em contato aí com a plataforma e com as redes sociais aqui para saber o que está acontecendo. Vocês agora estão liberando agora? Está liberado para todo mundo invadir a rede social dos outros? Isso aí se chama invasão de privacidade. Entendeu? Invasão de privacidade. Porque se eu não autorizei, é invasão de privacidade. Por isso que antes de eu pregar, o que eu falo? Você que não gosta da verdade, por favor, sai. Vai para um endereço que vai falar o seu idioma, aquilo que você quer ouvir. Porque aqui, você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir da parte de Deus. Glórias a Deus. Mas eu vou corrigir isso aí, invasão de privacidade. Não se preocupa não, eu vou corrigir. Vamos lá? Vamos meditar? Pai do Senhor Jesus, a todos vocês, meus irmãos, de perto, de longe. A hora está uma hora boa. Nesse momento, glórias a Deus, tem muita gente aí sintonizado com a gente. Entendeu? E vamos fazer a obra de Deus, meus irmãos. A aparência humana não diz nada. Glórias a Deus. Porque em Salmos diz assim: o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Então abra sua Bíblia aí, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9, glórias a Deus, a o 15. Tem um recado de Deus aí, hein? Tem um recado de Deus para você aí, hein? Glórias a Deus. Deus vai falar com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá, minhas irmãs? Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar na palavra do Senhor? Então se prepare, que vai começar agora a festa aí. Vou tirar a touca, como de costume. Entendeu? Aqui, ó, caiu tudo. Glórias a Deus. Tirar o óculos. Glórias a Deus. Vamos lá? Ai, ai, meu Deus do céu. Tem um porém, hein? Tem um porém. Vou logo avisar. Sai da live você que não gosta de ouvir a verdade. Entendeu? Porque o que vem aí é... Meu Deus do céu. Vou mudar até o fundo musical, hein? Vou mudar até o fundo musical agora, hein? Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. Que diz assim a palavra do Senhor: os deveres das mulheres cristãs. Ai, meu Deus. Vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, como de pudor, e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérola ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio,
Porque primeiramente foi formado Adão e depois a mulher. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filho, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, mais uma vez, nós vamos refletir no que diz a revelação da palavra de Deus. Todas as vezes que você vê uma pessoa que se diz ser mulher de Deus e anda indecentemente nas suas vestimentas, que anda com autoridade esculhambando seu marido e não cumprindo o que diz as Escrituras, essa daí não é de Deus. Porque se você observar agora, as mulheres que se diz ser de Deus, meus irmãos, estão andando tão indecentemente que o comportamento dela não condiz como diz as Santas Escrituras. Se você olhar a Bíblia, está bem clara as Escrituras Sagradas. Os deveres das mulheres cristãs é o título que está aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. Já nos mostra o tipo de comportamento que elas devem se comportar. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho Eterno, se você não obedece o que está nas Escrituras Sagradas, você já está fora. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, todas as vezes que eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e começo a ver o comportamento de muitas que andam por aí, está totalmente fora. Primeiro, eu vou fazer a pergunta que eu fiz de tarde. Eu quero que você me prove na Bíblia, do Gênesis até Malaquias, aonde é que está escrito Deus mandando separar para o sacerdócio uma sacerdotisa para lidar no templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés. Você não encontra. Do Gênesis até Malaquias. Vou até baixar o instrumental para você ouvir direito a minha pergunta. Baixei até o instrumental. Aonde é que está escrito, do Gênesis até Malaquias, Deus mandando separar uma sacerdotisa? Você não vê. Só tinha sacerdotes, começando pela linhagem de Arão. Miriam tentou se meter nisso, ficou leprosa. E Deus só não matou Miriam por causa de Moisés, porque Moisés intercedeu por ela. Porque se Moisés não intercedesse, ela ia ser punida mesmo à morte por Deus. Entendeu? Então não tem. No Antigo Testamento, a única coisa que eu encontro é Jezabel fazendo esse lançamento. Após a união de Jezabel com Acabe, aí ela induz o seu marido a fazer um templo a Baal, a Aserá, e aí ela lança as sacerdotisas de Aserá. Entende aí a compreensão? Entendeu, meus irmãos? Quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho Eterno, eu começo a perceber que a palavra de Deus está sendo distorcida, meus amigos e minhas amigas. Eles estão fazendo coisas nos dias atuais que Deus nunca autorizou. Tá bom, no Antigo Testamento, muitas pessoas podem falar até para mim, e Débora, o que você diz de Débora? Juíza. E Hulda, o que você diz de Hulda? Profetiza. E Esther, o que você diz de Esther? Rainha. Mas sacerdotisa, cadê a sacerdotisa? Para lidar diretamente no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão? Não teve. Não houve autorização divina. Você entendeu, meus amigos e minhas amigas? Agora vamos para o Novo Testamento. Nós estávamos no Antigo, agora vamos para o Novo Testamento. De Mateus até Apocalipse. De Mateus até Apocalipse.
Me mostra uma, assim como no Antigo Testamento, mostra pelo menos uma que Jesus ou os apóstolos levantaram como apóstola, bispa, pastora ou presbítera. Também não teve. Quando essas coisas acontecem, no entendimento da cabeça dessas pessoas que estão indo contra as Escrituras, eles querem dizer que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo errou, os apóstolos falharam de não ter levantado uma sacerdotisa, uma apóstola, uma presbítera, uma pastora ou uma bispa. Quem é que está errado aí? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou são essas pessoas que estão indo contra as Escrituras? Aí, meu amigo, sabe o que eu digo para você, meu amigo e minha amiga? Essas pessoas vão prestar conta no juízo final. Porque se Jesus não autorizou, se Deus não autorizou, se o Espírito Santo não autorizou, Deus vai cobrar um por um. E detalhe, hein? Dons e vocação é diferente de cargo eclesiástico. Não confunda as coisas. A Bíblia diz o quê? Que os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. Agora o cargo é só para quem Deus vocacionou. E quem Deus vocacionou? Só os homens. Não vocacionou mulher nenhuma a ser sacerdotisa. Não vocacionou mulher nenhuma a ser pastora, bispa ou presbítera. Vocês estão entendendo? Está bem claro o que eu estou falando. Não adianta ficar com mimimi aqui. Não adianta ficar colocando malcriação que eu não vou dar nem confiança. Glória a Deus. Que eu sei o que eu estou falando. Agora eu quero que você me prove. Você que está reclamando aí, ó. Colocando malcriação. Prova aqui para mim. Escreve aqui, ó, no comentário. Fica escrevendo malcriação aí não. Não fica xingando aí não. Coloca aqui no comentário onde é que está escrito. Sabe por causa de que você não coloca? Porque você sabe que não está escrito. Entendeu? Porque se tivesse escrito, você já teria... E detalhe, se tivesse na Bíblia, até eu ia me calar. Para que entrar contra uma coisa se está escrito na Bíblia? Não tem autorização divina. Deus não deixou escrito aqui porque Deus não autoriza. Jesus não autoriza. O Espírito Santo não autoriza. Eu estou em 4 redes sociais nesse momento. Ao vivo aqui. 4 redes sociais. Entendeu? Estou explicando algo para você que é sério. Se esse é o momento agora da explicação, dessa profundidade, é sinal que Deus está querendo te ajudar. É sinal que Deus está querendo te dar livramento. Ele não está te envergonhando, não. Ele está querendo te dar o livramento. Porque o que a Bíblia diz? Antes que aconteça qualquer coisa, está no livro de Joel, Deus avisa primeiro aos seus servos, os profetas, para alertar. Agora, se você não quiser ouvir o aviso de Deus, aí, meu amigo, é você e Deus. É você e Deus. Entendeu? Existe um outro evangelho? Existe? Se existe, não me apresentaram ainda. Só se for o evangelho de Satanás. Entendeu? E não adianta ficar colocando aqui pastores de nome e renome, não. Que isso aí também, para mim, já é a maior decepção. Já tá a maior decepção isso aí para mim. Eu tinha uma admiração por muitos aí, hoje já não tenho mais. Eu já não tenho mais. Porque também entraram por esse caminho. Eles não deveriam ter entrado. Entendeu? Aí os milagres somem, as maravilhas desaparecem, aí fica aí a operação do engano acontecendo no nosso meio. Mas os servos de Deus, os fiéis, não serão enganados. Não serão mesmo. Por isso, meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa. São os últimos dias da igreja de Cristo. Jesus está voltando. Por isso que está acontecendo essas coisas. Agora, para os malcriados, que estão reclamando aqui nas redes sociais e mídias sociais. Não os seguidores, não. São os perseguidores. Entendeu? Prova para mim aqui você. Prova para mim aqui você aqui, ó. Do Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, aonde Deus levantou uma sacerdotisa para lidar no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Prova para mim. Escreve aqui, não, irmão, tem a sacerdotisa fulano de tal. Só se for a sacerdotisa que Jezabel levantou. Entendeu? Prova para mim aqui no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, que Deus mandou levantar através de Jesus uma pastora, uma bispa, uma presbítera,
prova aqui, escrito na Bíblia, de Mateus até Apocalipse. Tu não vai conseguir, porque não tem. Você entendeu? Então nós estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. E muitos estão vivendo no engano. E eu acredito também que muitas mulheres não perceberam ainda que estão no engano também. Ah, mas foi o pastor que autorizou. Muitos pastores não estão nem mais aí, ó. Dane-se se tu vai pro inferno. Tá entrando? Tá entrando? Que se dane se tu vai. O pensamento deles é esse, eu entendo assim. Porque eles sabem que não tem respaldo bíblico. Não tem autorização divina para isso. Aí, quando diz aqui, por isso que Paulo está sofrendo na mão dessa mulherada. A mulherada que está criticando o apóstolo Paulo é porque não tem conhecimento aprofundado das escrituras. Porque o dia que tiver, elas se libertam. Elas vão ver que elas estavam no engano. Deus não te chamou para isso. Entendeu? Aí quando tem essa passagem aqui que eu li aqui, para essa mensagem aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15, os deveres das mulheres cristãs. Entendeu? Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Aí por isso que fica esse pessoal aqui, mal criado aqui, ó. Me xingando, me esculhambando, porque a verdade tá cortando eles. A verdade tá cortando elas. Sabe que não tem como me contra-argumentar aqui? Traz um contra-argumento aí. Mostra aí onde que tá escrito, ora. Não tem. Até no IA. Fui lá fazer a pesquisa. O que é IA, irmão? Inteligência artificial. Eu perguntei lá. Existe pastor na Bíblia? Até o IA fala. Não, não existe não. Isso é invenção do homem. Tu tá entendendo? A única pastora que eles vão apresentar aqui é Raquel, pastora de bicho. Eu tô falando ele lidando no templo, Antigo Testamento. Tabernáculo de Moisés ou Templo de Salomão? Me mostra uma ali, uma, que Deus mandou levantar. Não tem no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, me mostra uma pastora, uma bispa, uma presbítera, que Jesus ou os apóstolos mandaram levantar. Também não tem. Deus mandou levantar os homens, a pastores, presbíteros, bispo e diácono. E aí? Glórias a Deus. E agora, para corrigir isso aí? Só através da verdade. Só que nós que pregamos a verdade, vamos sofrer por causa disso, irmão. Porque eles vão pensar que quem está exagerando. Ah, que nem teve num lugar aí, num determinado lugar, quase que eu falo lugar. Eu fui citar isso que eu estou falando. Olha, vocês estão falando... Eu só falei isso, irmão, não falei mais nada. Vocês estão falando que Deus errou, que Jesus errou, que o Espírito Santo errou, e não ter levantado uma mulher deixada escrito aqui na Bíblia. Vocês querem saber mais do que Deus? Agora? Vocês querem saber mais do que Deus? Sabe o que falaram para mim? Um monte de homem. Ah, você é preconceituoso. Você é contra as mulheres. Você é isso. Aí eu logo percebi que eles estavam manipulados pelo diabo. Não adianta, irmão. Tem pessoas que não adianta você tentar explicar que a mente já está cauterizada pelo Satanás. Ah, irmão, mas eles são da igreja. E daí? Judas não foi usado pelo demônio? Não vendeu Jesus? E depois não se estrepou? Assim tem um monte de gente no nosso meio que já venderam Jesus há muito tempo por causa disso, ó. Por isso que eles não trazem uma verdade como essa. Entendeu? Tu tá entendendo o que eu tô falando? Me prova, pelo amor de Deus, seu crítico. Me prova, pelo amor de Deus, sua crítica. Aonde é que tá escrito? E olha que eu tô trazendo mastigado para você, tá? Aonde é que está escrito no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa que Deus mandou levantar para lidar no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão? Me mostra! Não tem! Tem a juíza Débora, que não é sacerdócio, tem a profetisa Hulda, que não é sacerdócio, tem a rainha Esther, que não é sacerdócio. Elas foram usadas assim por Deus. Foram usadas, mas não foram convidadas para ser sacerdotisa.
Deus não ia cair em contradição, porque a ordem de liderança Deus entregou ao homem, não à mulher. Porque foi a mulher enganada, não foi o homem. E outra, essas mulheres que ficam brabinhas aí, não, porque eu dou a luz ao homem. O primeiro a dar a luz foi o homem. Quem estava primeiro no mundo foi o homem. Quem fez a mulher surgir foi o homem. O homem deu a luz à mulher. Como? Deus tirou da costela de Adão, para andar lado a lado de Adão e ser a disjuntora, quer dizer, auxiliadora do homem, não líder do homem. Por isso que é antibíblico. Quando Paulo fala isso em uma de suas epístolas, ele não está falando em um método cultural, ele está remetendo à criação. Por isso que eu estou falando que tem muita gente mal informada e não informado. Estudaram tanto que viraram analfabeto bíblico. Fizeram tanta teologia, fizeram bacharel, mestrado, PhD e agora distorcem as escrituras. Começaram no espírito e estão terminando na carne. Essa que é a realidade. Glórias a Deus. Aí quer me contrariar? Não adianta querer vir me contrariar não, que eu não vou nem dar confiança. Porque não tem na Bíblia. Não tem. Nem no Antigo nem no Novo Testamento. Já avisei ela aqui. Eu já avisei ela. Se de repente eu morrer primeiro do que ela, não cai nessa onda aí não. Não cai nessa onda aí, não engane de Satanás não. Entendeu? Já está avisada. Se for para o inferno, não vai ser por falta de aviso. Que eu sempre ensino ela, instruo na escritura, que isso é o dever de todo marido fazer isso. Mas como tem muito marido aí, igual aquela que está lá no Banco 1, ela está fazendo campanha lá no Banco 1 agora. Meu marido para Jesus. Foi isso que ela fez. Se ele não for, se Deus não levar ele, ele vai pelo menos na bala. Por isso que hoje ela está preso lá. Só que hoje está ao contrário. É os homens que estão fazendo isso. É os homens que estão fazendo minha mulher para Jesus. Porque a pobre coitada está na frente da obra enquanto ele está balançando rede. Aí não sabe ela que quando o peso começar, ela não vai suportar. Porque esse peso é para o homem suportar. Essa carga é para o homem suportar. Não é para a mulher suportar. Por isso que tem muitas mulheres aí em depressão, se suicidando, separando do marido, porque entrou num vento que não é dela. Esse vento é do marido. É o marido que está ali para suportar esse vento, não é ela. Ela é auxiliadora, não é líder da igreja. É o marido dela que tem que liderar, não é ela. Só que reverter o papel. E o que a Bíblia diz? Primeiro, Cristo é o cabeça do homem. O homem o cabeça da mulher. A mulher, a cabeça dos filhos. Só que reverter essa ordem. Cristo agora virou a cabeça da mulher e a mulher virou a cabeça do homem. Isso é antibíblico. Glórias a Deus. Mais claro do que isso, irmão, não tem como. Agora, se quiser continuar na rebeldia, eu não posso fazer nada. Porque aqui na minha live, nas minhas redes sociais, e quando tiver oportunidade na igreja para falar, eu falo. Eu ensino a verdade. Eu não passo a cabeça na mão de ninguém. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos? Deus colocou o homem para liderar, para estar de frente da obra. Não colocou a mulher. Cuidado, hein, mulher. De repente, teu marido tá doidinho que você parta logo. E mais, eu vou revelar algo aqui para você, tá? Você vai acabar partindo primeiro do que ele. Por causa disso aí, você reverteu os papéis. E mais, ele vai colocar uma novinha no teu lugar. Que você já morreu mesmo, já foi? Vai colocar novinha no teu lugar e não vai tratar novinha igual tá tratando você. Porque ele sabe que este lugar é para ele estar, não você. Porque o fardo, quando pesar, porque Deus vai permitir. Deus vai permitir. Porque você está no lugar do homem. E o mais interessante, irmão, isso é profundo que eu vou falar aqui agora, pastor Robson. Isso é profundo que eu vou falar aqui agora, pastor Luiz, meu amigo, que trabalha na mesma empresa que eu. Isso é profundo que eu vou falar aqui agora, presbítero Vanderson. Isso é profundo que eu vou falar aqui agora, missionária Rafaela. O mais interessante é que parece que só sobrou eu de homem. Tu deu sorte, Rafael.
Só sobrou eu de homem, porque nas igrejas não tem mais homem para consagrar pastor. Só mulher para consagrar agora. Acabou os homens, irmão. Será que nós já estamos vivendo o tempo profético de Isaías? O que é o tempo profético de Isaías? Que nos últimos dias vai faltar homem na terra. 7, isso está na Bíblia, meus amigos. 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. E detalhe, mulheres virgens, tá? Tá escrito lá. Que elas não querem morrer virgens, elas vão brigar por causa de um homem para poder tirar a virgindade dela. Mas imagine, irmão, eu tô coçando até a cabeça aqui agora. Agora vem chumbo grosso aí. Imagine 7 homens brigando por causa de um homem. Aí eu tenho que virar católico. Deus me livre, irmão. Que é isso? Tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus. Sai pra lá, Satanás. 7 homens brigando por causa de um homem. Ele é meu, ele é meu. Ele é meu nada. Perna pra quem te quer. Porque se não tem mais homem na terra, só tem mulher. E os poucos homens que tem, viraram a casaca. Estão usando saia, estão botando batom, estão botando silicone. Porque acabou os homens. Não tem mais homem na terra. Entendeu? Você entendeu, meus amigos? O que está acontecendo agora? O pastor da igreja, pastor presidente, se eu estou falando no método geral, tá? Todas as igrejas. Não confunde aí as coisas, não distorce as coisas. Aí o pastor presidente não consagra mais homem nenhum a pastor. Mas tem maior prazer para consagrar um monte de mulher pastora. Sabe por causa de quê? Porque ele sabe que não tem respaldo bíblico e fica mais fácil para manipular ela. Aí as trouxas aceitam. Aí quando viu o cargo pesado e ela acabar se entrando em depressão e se matando ou morrendo por causa da pressão do mundo espiritual que acontece, porque tem um mundo espiritual. Aí sabe o cara de que vai falar? Ah, foi o diabo. O diabo matou ela. Mas não sabe ela que o diabo foi ele, que colocou ela numa posição que ela não deveria estar. Ah, o irmão é contra as mulheres? Está nessa posição? Eu não, mas a Bíblia sim. Se a Bíblia é contra, eu também sou contra. Porque não tem respaldo bíblico, amigo. Não tem. Vou falar de novo para abrir o teu entendimento. Pelo amor de Deus. O tempo que você está colocando malcriação aqui, preste atenção no que eu estou falando. Me prova na Bíblia. Aí, ô PhD. Ou formado em mestrado, ou formado em doutorado. Entendeu? Me mostra aqui na Bíblia, do Gênesis até Malaquias, aonde Deus mandou separar para o sacerdócio, para lidar no templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés, uma sacerdotisa. Você não vai colocar aqui porque você sabe que não tem. Entendeu? Agora, vamos agora para o Novo Testamento. Me mostra aqui, de Mateus até Apocalipse, aonde é que está escrito que Jesus, os apóstolos, autorizou levantar uma pastora, uma apóstola, uma bispa ou uma presbítera. Também não tem, porque é antibíblico. Não tem autorização divina para isso. Por isso que quando o apóstolo Paulo começa a falar, ele remete à criação, não ao período cultural do seu tempo. Aonde estão distorcendo as coisas aí. Glórias a Deus. Não, Paulo só falou aquilo por causa que era um ambiente cultural. Por isso que ele falou aquilo para as mulheres. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. E outra, hein? A omissão da verdade dá inferno, hein? Esse pastor aí que não ensina a verdade, ele vai queimar no fogo do inferno. Porque a Bíblia fala sobre os defraudadores da palavra de Deus. Entendeu? Eu tô te alertando enquanto é tempo. Porque depois que atravessar, meu amigo, minha amiga, desta vida para outra, aí não tem mais jeito não. Vai ficar que nem um rico lá. Pai Abraão, peça aqui a Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me refresca a língua. Porque eu estou atormentado nessa chama do fogo do inferno. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Não é que eu estou querendo desprezar as mulheres, não. Longe de mim tal coisa. Eu estou te ajudando. Para você entender que aonde que você está entrando em uma situação de fogo pesado. O que é fogo pesado, irmão? É o mundo espiritual que se movimenta.
Vai chegar uma hora que você não vai suportar o peso. Por isso que tem muitas mulheres aí se matando. Por isso que tem muitas mulheres aí entrando em depressão. Por isso que tem muitos casamentos aí acabando. Porque ela entrou aonde não deveria entrar. Você entendeu, meus amigos? Você entendeu, meus irmãos? Vamos lá então, o entendimento das Escrituras. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, onde nós estamos. Versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com trança, não com ouro, não com pérola ou vestimento precioso. O que ele quer dizer aqui? Se você é uma serva de Deus, uma serva do Senhor, ande prudentemente em santidade a Deus, porque o teu corpo é só para o teu marido te admirar, não as pessoas da fora. Imagine as mulheres agora, as vestimentas que elas vestem. Ela não quer só que o esposo dela admira ela, não quer que outros admirem. Ah, irmão, tô ganhando alma. É, ganhando alma? Daquele jeito? Mas vai ganhar alma mesmo, vai estar cheio de alma lá, na igreja lá. Ah, não tô indo por causa de Jesus, não, tô indo para olhar ela. Porque a Bíblia diz para ela se vestir decentemente. Aí, eu tô olhando a Bíblia, irmão. Tô falando, e detalhe, não tô dando nome de ninguém aqui. Não tô dando nome de ninguém. Graças a Deus que lá na minha igreja as irmãs se vestem muito bem, bem vestidas. Porque elas entendem e entenderam que o corpo dela é só para o marido dela admirar, mais ninguém. Graças a Deus por isso. Glórias a Deus. Mas vamos continuando. Primeiro versículo você já entendeu, né? Você entendeu já, né? Glórias a Deus. Segundo versículo, versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Olha aqui, ele cobrando santidade da mulher até nas vestimentas. Tem gente aí que fala assim, tem nada a ver não, irmão. Deus não se preocupa com roupa não. Se não se preocupasse, Paulo não estava escrevendo isso aqui. Então já começa aí. E outra, para ser o governo, até a vestimenta do céu é com pudor. Vestimentas brancas e compridas. Quem está pensando em ir para o céu com vestimenta curta, esquece o céu. Teu lugar é no inferno, não é no céu não. Até no céu, vestimentas brancas e compridas. E aqui está dizendo a vestimenta das irmãs. Não é eu que estou dizendo não. Isso aqui não é doutrina minha não, é doutrina de Deus. Está aqui na Bíblia. Ó. Vamos continuando. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. O que ele quer dizer com isso aqui? Que é para ela não combater a verdade quando ele diz em silêncio. Não quer dizer que ela não possa pregar. Ela possa pregar, possa testemunhar. Porque quando Jesus ressuscita, o que Jesus diz com uma das mulheres? Vai e anuncia aos meus discípulos que eu ressuscitei. Você pode anunciar a ressurreição. O que você não pode é querer um cargo que não lhe é da sua competição. Porque Deus só deu essa autorização aos homens. Agora, se você quer reclamar, reclama para Deus. Não é para mim. Não é para o pastor que ainda é sensato, que sabe que não pode. Reclame para Deus. Entendeu? Só que como nós estamos no último dia, nos últimos tempos da Igreja de Cristo, a igreja hoje está cheia de falsos pastores infiltrados, que parece ser verdadeiro. Porque a igreja hoje está sendo atacada pelo comunismo, socialismo, esquerdismo e feminismo. Por isso que está acontecendo essas coisas hoje. Como numa consagração, a irmã estava mal informada, e na consagração, graças a Deus que nesse dia eu estava, a irmã falou que tinha um pastor de uma determinada igreja que se consultava na feitiçaria, como ele deveria se comportar na igreja. Esse cara, eu nem considero ele como pastor. Esse cara não é pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque o pastor verdadeiro, ele ora, jejua e busca a Deus para ter as revelações do alto para passar para o povo. Aonde o filho da luz vai buscar aconselhamento nas trevas, meus amigos e minhas amigas? Entendeu? Deixa eu beber uma água aqui, que o vaso aqui é de barro. Entendeu? O vaso aqui é de barro. Glórias a Deus.
Deu para compreender, não deu? Quando ele diz aqui, a mulher fica em silêncio com toda a sujeição, não é que ele está desprezando a mulher. O que ele quer dizer é o seguinte: pare de questionar a verdade. Você está muito questionadora. Você está muito animado com o cargo que Deus não te autorizou. Entendeu? Aí tem muitos que falam até assim: não, mas as mulheres elas lidam bem e até melhor do que muito pastor. Eu não concordo com isso. Se fosse assim, Deus mudava as coisas. Tirava o homem e colocava logo a mulher direto. No Éden, quando o pecado entra no Éden, você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia que a serpente ia induzir a mulher, que a mulher ia induzir o homem? Você acha que Deus não sabia disso? Deus sabia, irmão. Deus sabe de tudo. Antes de todas as coisas acontecerem, Deus sabia. Mas quando Deus vai lá no Éden fazer a visita, ele não vai até a mulher, ele vai até o homem. E quando Deus chama o homem, não chama a mulher. E a pergunta de Deus foi a seguinte: Adão, Adão, aonde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão está, meu irmão? Aí Adão vai e responde: Senhor, eu me escondi porque estava nu. Aí Deus pergunta para Adão: Adão, quem te falou que você estava nu? Olha a resposta de Adão para Deus: a mulher que me deste, me fizeste eu pecar. Aí Deus sai de Adão, vai até a mulher. Mulher, por que tu fizeste isso? Aí o que a mulher diz? A serpente me enganou. Aí Deus vai dar sentença para todo mundo. Por isso que quando Paulo ele fala ali que não foi o homem enganado, mas foi a mulher, ele não está dizendo acerca da cultura daquela região. Ele está remetendo ao Éden. Entendeu? O que aconteceu lá no início da criação. Só que muitas pessoas mal informadas, ou que não têm essas informações aprofundadas nas escrituras, está distorcendo. E outros, maldosamente, porque eu entendo isso como maldade, tá fazendo aí as bichinhas entrar numa furada. Entendeu? Porque quando eu vi o peso do cargo, meu amigo e minha amiga, você não vai suportar. Como aconteceu numa aí que era bispa. E ela até pediu o marido dela para sair. Aí o marido dela falou: não, continua aí, vai pegar mal pra gente se você sair agora. As outras mulheres vão querer abandonar também. Aí ela insistiu, sabe o que aconteceu? Que ela já estava ruim. O peso do cargo estava vindo sobre ela. Mas aquele peso não era para ela, era para o marido dela. Mas o marido se encostou nela. Aí sabe o que aconteceu? Ela morreu. Sabe o que aconteceu? O marido já está com outra, mais nova até do que ela. Pergunta se o marido está cobrando a outra para estar nesse cargo que é a ex dele que morreu. Não tá. Tá tratando até a outra assim, ó. Entendeu? Por isso, meu amigo e minha amiga, há um tempo de reflexão. Entendeu? Ah, irmão, mas Deus vai me cobrar se eu deixar isso? Como que Deus vai te cobrar? Vai cobrar uma coisa que não existe? Que não tem aprovação divina? Deus vai cobrar sim esses homens, porque Deus colocou o cajado na mão deles e não colocou uma cajada. É esses que Deus vai cobrar. Se eles abandonar, se eles largar, se eles estagnar, se eles parar, são esses que Deus vai cobrar. Irmão, eu sirvo a Deus há mais de 15 anos. Eu jamais imaginei que eu ia ver o que eu estou vendo hoje. E mais, parece que só tem eu de homem na terra. Acabou os homens. Não tem mais homem. Porque os pastores presidentes não consagram mais homem, não. Agora só estão consagrando as mulheres pastoras. Porque não tem mais homem nenhum, acabou os homens. Só sobreviveu eu. Daqui a pouquinho eu vou morrer. Aí só vai ficar a Rafaela aí. Aí vão chamar a Rafaela para consagrar ela pastora. Porque a Rafaela não é boba, aprendeu comigo, sabe que é antibíblico, ela não vai querer aceitar. Que ela quer ir para o céu, ela quer ir lá para onde eu fui. Eu estou vendo o futuro. E ela não é boba, ela não quer ir para o inferno. Entendeu? Ah, irmão, tá julgando? Não estou julgando não, tá na Bíblia. Tudo aquilo que está fora da Bíblia vai causar condenação ao inferno. Isso é bíblico e está no Apocalipse. Aquele que tirar
qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Aquele que acrescentar a mais, todas as pragas escritas nesse livro vai vir sobre ele. Agora, isso é palavra minha? Não é, isso é palavra de Deus. Só apenas estou fazendo a minha parte, eu estou te alertando. Agora, se quiser continuar na furada, aí é contigo mesmo. Salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. O que tem aí de homem de Deus aí que está mostrando esse mesmo alinhamento, entendeu? Teve até um que falou aqui que eu achei até interessante. Ele falou assim: a jumenta está mais esperta que você. Que Deus mandou ela falar, ela falou. Mas também quando Deus mandou ela se calar, ela se calou. Ela não falou mais. Entendeu? Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Entenda uma coisa. Estou falando pro seu bem. Não estou falando pro seu mal. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Continua aí, vai mandando presentinho aí mesmo. Deixa Deus te usar. Essa história aí que eles estão fazendo aí, que agora Deus mudou, Deus... tudo mentira isso, tudo mentira. Deus ainda é o mesmo, a Bíblia diz, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Ainda dá tempo de você se consertar para poder morar no céu. Porque isso que estão fazendo e que você está fazendo é rebeldia. Ah, mas o pastor me garantiu. E o pastor agora é dono do céu? Ele é dono do céu agora? Quem garante alguma coisa é Deus. E essa garantia só acontece quando você está em obediência à palavra de Deus. Se você estiver em rumo contrário às Escrituras, você nunca vai chegar do céu. Porque é o que está escrito. Entendeu? Ou não entendeu? Agora vamos continuando. Ó, já falei, né? Versículo 11. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quando ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, dizendo assim, o que ele está dizendo? É que Deus colocou o homem para estar na frente da obra, não colocou a mulher. Entendeu? Quando esses papéis se reverte, aí você começa a ir contra as Escrituras. Como assim? Porque na Bíblia está escrito: Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Aí quando esse aí reverte isso, irmão, isso é muito grave, isso que está acontecendo. Ah, irmão, mas foi o pastor que falou que não tem problema nenhum. É contigo mesmo. Quer continuar nessa furada? É contigo mesmo. Salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu estou te explicando direitinho à luz das Escrituras. Veja lá as mensagens que eu tenho lá no YouTube. Todas elas são explicadas detalhadamente como a Bíblia diz. Em momento nenhum, eu nunca saí da palavra de Deus. Eu não sou louco de querer ir para o inferno. Como lá no livro de Romanos está escrito assim, ó. Eles se tornaram loucos porque mudaram a glória do Deus incorruptível à glória do homem corruptível. Entendeu? Aí o que acontece? O que a Bíblia diz? Ó, e o Senhor os largou com suas paixões infames. Não é eu, meu amigo e minha amiga, que diz isso. É Deus, é o próprio Deus. Quando ele diz aqui, ó, tem mais aí, ó. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. É que você não pode tomar a frente do seu marido. Você não pode tomar a frente da liderança. Deus não te autorizou para isso. Autorizou ao seu esposo a liderar, não a você. Entendeu? Mas vamos continuando. Versículo 13. Porque primeiramente foi formado Adão. E depois a mulher. Olha aqui, está remetendo ao Éden. Não é a cultura daquele período. Está bem claro aqui, irmão. Não tem como ter dúvida. Mas quando começa a ter dúvida, porque você já está com o espírito de rebeldia. Te ensinaram que o certo é errado e o errado passa a ser certo. Isso é antibíblico. Agora, se o teu marido não quer te ensinar a verdade, vai fazer o quê? Entendeu? Ele deve estar doido para se livrar de você.
Para que o cargo venha ficar tão pesado em você, para você surtar ou morrer ou se suicidar. Aí ele vai lá e coloca uma mais novinha no teu lugar. E detalhe, ele não vai tratar a novinha igual ele te trata, deixando esse cargo pesado nas tuas costas. Ele vai tratar até a novinha melhor. Ô, meu amor, fica aqui. Eu sou o da frente da obra. Você não pode pegar esse peso. Aquela que eu queria me livrar, já me livrei. Já foi mesmo. Você não vou fazer isso contigo. O que dá o entendimento é isso. Não é isso que está acontecendo, mas o que dá para entender é isso. Porque vai chegar uma hora que vai pesar, minha amiga, para você. Vai pesar. E você não vai suportar. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Pode ter certeza. Mas vamos continuando. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ó, o que ele diz que caiu em transgressão foi a mulher, não foi o homem. Mas a sentença veio para todo mundo. Por isso que Deus, desde lá do Éden até hoje, nunca mudou isso. Porque senão até o próprio Deus ia cair em contradição. Jesus ia cair em contradição, o Espírito Santo ia cair em contradição, e o diabo já teria destruído tudo, meu amigo e minha amiga. Porque a única coisa que detém Satanás, os demônios e o pecado é a autoridade da palavra de Deus. Se essa autoridade está corrompida, meu amigo, então não tem como paralisar a obra de Satanás e os demônios. Mas como Deus manteve a autoridade ainda de pé, o diabo não pode fazer a festa. Você entendeu a lógica da verdade? A lógica é essa. Que foi a mulher que foi enganada, não foi o homem. E essa historinha aí que a mulher fica brava quando ouve a verdade, não, porque os homens saem daqui. Mentira. Primeiramente surgiu o homem, depois surgiu a mulher. E a mulher passou a dar luz a filhos. Entendeu? Então quem deu a cria primeiro foi o homem. Como? Deus tirando da costela de Adão. Para que a mulher andasse lado a lado como auxiliadora, para lhe auxiliar. Não para liderar na frente do homem. A mulher não é para ser cabeça do homem. O homem que é a cabeça da mulher. Por isso que Paulo explicou muito bem lá. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Está lá a ordem lá. Agora estão revertendo. Entendeu? E eu é que não vou entrar nessa. Entendeu? Vamos lá, continuando para terminar. Ó, e tem mais ainda, hein? Ainda vem mais grave, coisa mais grave aqui, ó. Salvar-se-á, porém, a mulher, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santidade. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Em todo momento é a Bíblia que está dizendo. Agora, se você quiser continuar na rebeldia, é contigo mesmo. Depois não fala que não teve ninguém para te avisar. Ah, mas o pastor me autorizou. Ele vai para o inferno e você também. Essa que é a lógica. Ah, você está julgando. Eu? Julgando? É o que está na Bíblia, minha amiga. É o que está na Bíblia, meu amigo. Entendeu? Eu não estou falando nada além, nem a mais e nem a menos. Eu estou falando o que está nas Escrituras. Agora, salvação é individual. Ai, eu já vou terminar, irmão, porque eu já estou cansado. Tenho os meus afazeres amanhã. Amanhã tem muita coisa para se fazer. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade por você ainda estar comigo ainda na live. Estou com 12 mil pessoas aqui comigo agora ao vivo. Do lado de cá também tem mais gente comigo ao vivo. Entendeu? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mais claro do que isso. Entendeu? Não tem como. Entendeu? A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo lhe dizendo a verdade? Fazer o quê? Que tem os malcriados, fica colocando malcriação aqui. Vai entender a verdade, vai ler a Bíblia. Para encerrar, eu vou te fazer essa pergunta, você que fica colocando malcriação aqui.
no endereço da rede social. Me prova agora, antes de eu terminar, que eu estou errado. Me prova agora, entendeu? Que eu estou errado. Do Gênesis até Malaquias, uma só quero uma. Uma sacerdotisa que Deus autorizou para lidar no tabernáculo ou no templo de Salomão. Uma, no Antigo Testamento. Uma só. Vou nem pedir 3 ou 4, não. Uma só, me prova. Agora, esquece Débora, esquece Débora, que é juíza, esquece Uda, que é profetisa, esquece Esté, que é rainha. Porque nenhuma dessas três foi convidada a ser sacerdotisa. Eu quero que você me mostre uma. Esquece também Raquel, porque Raquel foi pastora de bicho, não de ser humano. Entendeu? Não conseguiu? Então tá, vou facilitar para você. Vamos para o Novo Testamento. De Mateus até Apocalipse, me mostra uma só, que Deus autorizou levantar. Através de Jesus, Deus autorizou Jesus e o apóstolo para levantar uma pastora, uma bispa, uma apóstola. Entendeu? Mostra uma só. Uma só. Tem não? Ah, então, meu amigo, tá todo mundo no engano. Aí sim, a tua consagração é falsa. Porque se não existe na Bíblia, a tua consagração é falsa. Essa sim é. Que nem chegou uma irmã aí, cheia de autoridade para cima de mim, falando que a minha consagração era falsa, que tinha que me reconsagrar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Entendeu? E essa mulher era pastora, ela queria colocar uma linha na minha cabeça. Na minha cabeça, é só um homem que coloca a mão para isso. Nenhuma mulher está autorizada a colocar a mão na cabeça de ninguém. Nesse sentido. Um homem consagra um outro homem. Entendeu? E um homem abençoa as mulheres. Essa que é a regra espiritual na Bíblia. Quando se muda isso, vira maldição. Aí ela falou que a minha consagração era falsa. A dela que é falsa, não tem na Bíblia. Porque na Bíblia diz: vos darei pastore para que vos apacente. Não falou vos darei pastora. Entendeu? Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Mais claro do que isso, não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, minha amiga, se você quer ser sábia, faça o que a Bíblia diz. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é a igreja aqui. A mulher sábia edifica a sua casa. A sua casa. Quando ela diz a sua casa, cuida bem do seu marido, cuida bem dos filhos e obedece o que a Bíblia diz. Entendeu? Vigia com teu esposo, que a Jezabel e Jezabel tá levando tudo. Entendeu? A mulher ficou tanto de olho na Jezabel, aí o Jezabel passou e levou o marido dela. É um tal de homem agora fugir com outro homem, meu amigo. Está faltando um homem na terra para consagração a pastores. Então, nos últimos dias, irmão, no livro de Isaías está escrito que nos últimos dias 7 mulheres virgens vai brigar por causa de um homem. 7 mulheres virgens. Vai brigar por causa de um homem para tirar a virgindade dela. Porque ela não quer morrer virgem. Aí imagine se isso reverter. 7 homens brigando por causa de um homem. Deus me livre, irmão. Está repreendido. Vai para lá. Em nome de Jesus. Aqui não. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Muito obrigado aí pela sua oportunidade de estar até agora comigo na live. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a você e toda a sua família com as ricas bênçãos dos céus. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais live aí. Então compartilhe os meus vídeos. Se inscreva aí no meu canal no YouTube ou nas minhas redes sociais e deixa Deus te usar. Vamos espalhar a verdade de Deus para todo mundo. Espalhe essa verdade aqui. Não precisa se preocupar gravando o que eu estou falando aqui não, que daqui a pouquinho eu vou colocar no meu canal no YouTube. Entendeu? Daqui a pouquinho esse vídeo vai para lá, para o meu canal no YouTube. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Tivemos um contratempo aqui, mas graças a Deus que foi corrigido. E eu vou corrigir mais ainda esse detalhe aí, porque
Eu não saio autorizando ninguém a entrar na live assim comigo, não. Não é assim, não. A pessoa tem que ser muito bem chegada a mim para poder entrar assim desse jeito. Entendeu? E para entrar assim tem que ser pessoas espirituais, que tem a mesma linguajar que eu tenho. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu estou cansado, tá vendo? Amanhã eu tenho os meus afazeres, meus trabalhos. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Fique na paz de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser. Ó, ame a Bíblia. Não deixe ninguém te enganar, meu amigo e minha amiga. Por favor, não deixe ninguém te enganar. Ah, é pastor. Se não está na Bíblia, sai fora dele. Não é pastor, não. Ele é mercenário. A Bíblia chama ele de mercenário. Todo aquele que não ensina mais a Bíblia como a Bíblia a Bíblia considera este mercenário. Entendeu? Então saia fora dessas pessoas. Procure estudar tudo sobre a Bíblia. Procure saber se você está sendo enganado ou não. Não viva no engano. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. As pessoas estão escrevendo aqui para me falar mais. Ah, meus irmãos, eu estou cansado, já preciso dormir. Já sou velho, estou com 49 anos de idade e os velhinhos têm que descansar, entendeu? Porque senão vai ver pai Abraão mais cedo. Ó, ame a Bíblia, a palavra de Deus. Ó. Ame a Bíblia mais do que qualquer coisa nesse mundo. Porque a única coisa que vai render no céu é a palavra de Deus. Isso aqui vai render. Entendeu? Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Entendeu, meu amigo? Entendeu, meu amigo? Ó, ame isso aqui, ó. Eu tô olhando aí todos os comentários que estão passando aí. Se você quiser ouvir mais de mensagem aprofundada como essa, eu tenho as mensagens lá no meu canal no YouTube. Mensagem de arranca-toco, irmão. Tem mensagem lá de pecado, juiz, justiça. Irmão, a mensagem de jogar o capeta para bem longe da tua casa. Tem uma mensagem aqui também lá, posquinha de pingus, que gosta de beber. O tema da mensagem é Operação Lei Seca na Igreja. Procura essa mensagem que está lá no meu canal. Operação Lei Seca na Igreja. Eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse, que o pastor não pode beber. Se ele está bebendo, ele está desviado. E a palavra de Deus chama ele de cachorro, de cão guloso. Está na Bíblia isso, tá? Tem uma mensagem também lá no meu canal no YouTube, que se chama Céus, Terra e Inferno. Tem muita coisa boa lá. Tem entrevista, testemunho, louvores, muita coisa lá para edificar você e toda a sua família. Lá eu tô mais novinho, aqui eu tô mais velho, tô acabado. Tô quase partindo para a eternidade. Mas antes de eu ir embora, irmão, mas vou dar muito trabalho pro diabo aqui ainda. Vou deixar o diabo de orelha quente, de chifre quebrado, entendeu? E os demônios vão cair por terra em nome de Jesus. Porque só tem uma coisa que espanta o diabo. Sabe o que é? A verdade da Bíblia, pregada como ela é. Entendeu? Se você está na Bíblia, vivendo a Bíblia, amando a Bíblia e se edificando na palavra de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Entendeu? Qualquer coisa que vier contra você vai cair por terra, meus amigos. Qualquer coisa que fizer contra você vai cair por terra, meus amigos. Entendeu? É mesmo? Eu já tô cansado já, tem que mimir. Os velhinhos tem que dormir mais cedo. Entendeu? Senão eu não vou conseguir fazer a hora extra. Sabe o que é a hora extra? A hora extra na Terra? Quando você passa dos 50. Passou dos 50 anos de idade, você está fazendo hora extra já. Lá na minha igreja lá tem umas velhinhas que estão com 10 anos de hora extra, 15 anos. Tem uma lá que está com 20 anos de hora extra. Viveu bastante, já viu muita coisa. Tá fazendo hora extra mesmo na Terra. Teve um velhinho aí que falou para mim que tá no banco de hora. Eu falei, cuidado, hein. Banco de hora é eternidade mais rápido, hein. Entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência até agora. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu, nossos corações. Fique na paz de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser. Amanhã estamos aqui novamente com mais uma nova live. E vamos trazer mais mensagens profundas, igual essa daí que eu estou falando.
Amanhã a giripoca vai piar aqui, hein? Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minha amiga? Fique na paz de Jesus.